Olá, meu amigo, minha amiga. Vamos conversar sobre um assunto muito sério que me preocupou muito hoje. Claro que eu continuo naquela tristeza, né? Porque estamos tristes até que essa situação de Manaus se resolva. Mas nós precisamos caminhar e falar de coisas que ajudam você, a mim, a tomarmos providência, a não cairmos em enganos, porque nós precisamos preservar vidas. Então, o assunto que eu quero tratar hoje é muito sério. Mas antes eu gostaria de ler uma mensagem que está aqui em Jeremias, no capítulo 17, que tem tudo a ver com esse vídeo e com o assunto que eu vou tratar, e eu gostaria que você ficasse bem atento. Jeremias, no versículo 5, diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Talvez você, assim como eu, já esteve confiando em alguma pessoa, num relacionamento, numa amizade ou de casamento, de namoro, seja o que tipo de relacionamento for. Você confiava muito nessa pessoa e você se decepcionou. Você viu assim, poxa, eu confiei tanto nessa pessoa, atraiu minha confiança. Isso acontece toda hora. Não é só com você, não é só comigo, é com todo mundo, porque nós não podemos depositar nossa confiança no homem, porque o homem é enganoso. O homem é pecador, é falho, é fraco. Muitas vezes ele luta pelo seu interesse. Então, se ele tiver que passar por cima das nossas emoções, dos nossos sentimentos, eles vão passar. Infelizmente é assim. Tomara que a gente tenha o privilégio de ter amigos verdadeiros que não façam isso conosco. E Jeremias continua no versículo 7 dizendo assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, o Senhor é o único que nos ama incondicionalmente, que conhece o nosso coração, que conhece as nossas verdades. Então nós temos que confiar em Deus o tempo todo. E aqui fala assim, quando o homem confia muito no homem, ele acaba apartando o seu coração de Deus. Ele começa a confiar tanto no agir do ser humano, na inteligência dele, que ele deixa Deus de lado. E isso é uma coisa muito perigosa, porque a pessoa não se aproxima de Deus, não pede a direção de Deus em nada e vai confiando no amigo, até que a decepção vem e aí ele tem que recorrer a quem? A Deus. Falou assim, olha o que aconteceu comigo. Aí a pessoa começa a perguntar por que isso aconteceu, por que o Senhor deixou isso acontecer, mas antes não lembrava do Senhor, né? Foi lembrar na hora da dor, e muitos passam por isso. E no versículo 9, Jeremias diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e ele é perverso. Quem o conhecerá? Quem conhece o seu coração? Por mais que nós conhecemos as pessoas, a gente não sabe o que passa no coração delas. Mas Jeremias continua no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, o Senhor conhece o que nós pensamos, o que nós desejamos. Ele conhece tudo sobre nós. E talvez a gente pense, eu estou enganando as pessoas, mas o Senhor está esquadrinhando o nosso coração e Ele não vai nos deixar impunes se encontrar no nosso coração maldade, encontrar perversidade, você querer ferir as pessoas, você querer tirar os direitos das pessoas. Então o Senhor esquadrinha todas as nossas ações, Ele sabe tudo o que nós pensamos e fazemos. Então eu gostaria de falar com você agora, entrando neste assunto sério, para o qual eu estou gravando esse vídeo, que quando se fala em coronavírus, não existe tratamento precoce, não existe remédio. Então o que você pode fazer é aumentar a sua imunidade com uma boa alimentação, com bastante suco, vitamina C, vitamina D, tem muita coisa que você pode realmente fazer para a sua imunidade ficar alta. Mas não existe prevenção. E os médicos aqui da minha região, todos os meus amigos que passaram pelo coronavírus, não ficaram internados, né? Passaram os 15 dias em casa,
receberam a receita do azitromicina, é muito líquido e outros remédios, mas nenhum médico receitou cloroquina. Porque a cloroquina não tem nenhuma comprovação científica de que ela resolva este problema, que não tem solução para esse problema desse jeito. Então, a gente sabe que coronavírus é vírus, não é bactéria. E antibiótico, a pessoa só toma com prescrição médica. E lá na receita vem a data da receita, os dias que você deve tomar, o horário que você deve tomar. Não é para tomar nem mais nem menos. Você não pode interromper o tratamento e também não pode tomar além, porque vai ser prejudicial à sua saúde. Isso as pessoas não comentam. E ele não serve para vírus. O azitromicina que eles receitam é para pneumonia, uma infecção que surgiu a partir do coronavírus. Então, gente, é muito complicado isso. Mas como eu não sou médica e não entendo nada dessa área, eu fui pesquisar. E eu gostaria de mostrar para você aqui, ó. Não sei se dá para você ler. Olha só. O mau uso dos antibióticos pode matar mais que o câncer. E o outro médico falando, por que não tomar antibióticos sem prescrição médica? Eu achei muito interessante esses vídeos, os médicos explicando os perigos que as pessoas correm de tomar esse medicamento preventivamente. Como que eu vou tomar um antibiótico? E qual médico que é louco também de receitar um antibiótico para uma pessoa que não está doente? Para prevenir uma doença, não existe isso. Então eu queria te convidar a assistir, é só ir lá no YouTube e perguntar assim, por que não usar antibiótico sem prescrição médica? E você vai ver não só esses médicos e outros falando do perigo que há em tomar antibiótico. E o cloroquina, a gente sabe que não vai resolver mesmo. É só o louco que oferece isso para as pessoas, porque ele não é um remédio para outras coisas, para outros problemas, né, que não tem nada a ver com coronavírus. Mas como eu não sou médica, igual eu falei, melhor você pesquisar. Outra coisa que eu queria falar com você é que as bactérias, quando você toma um antibiótico sem necessidade, as bactérias que existem no nosso organismo, elas ficam super resistentes. Aí na hora que você tem uma doença que precisa realmente tomar um antibiótico, ele não vai funcionar. Então isso também é uma coisa muito perigosa. Então você tem que estar muito bem informado, ouvindo pessoas que sabem, que no caso são os médicos, né? E outra coisa que eu queria falar, já que eu comecei falando que só Deus conhece o homem, que o coração do homem é enganoso, que a nossa confiança deve estar no Senhor, é porque a gente ouve muita coisa, a gente recebe muito WhatsApp com fake news, mentiras de todo tipo. Nós estamos no meio que nós sabemos que os políticos, os governantes, a ambição deles é o dinheiro e o poder. Infelizmente, eles não estão preocupados com o povo. E por não estarem preocupados com o povo, eles permitem a disseminação dessas fake news, querendo convencer o povo. Nós estamos vendo aí, não tinha oxigênio, não tem lá em Manaus, por causa de políticas públicas. Aí um vai jogar a culpa no outro, igual Adão fez com a Eva. Não, Senhor, eu não queria comer dessa árvore do bem e do mal, mas foi a Eva que me mandou. Uma coisa que ele não tinha caráter, né? No caso, ele quis dizer que não tinha caráter. Então, muitos não têm caráter mesmo, ficam jogando a culpa nos outros. E eu não estou aqui para jogar a culpa em ninguém. Acho que você deve se esclarecer buscando as informações. Então, mas uma coisa que eu queria falar. Toda autoridade, ela chega ao poder porque Deus permite. Deus tem um propósito com aquilo. E eu estava me lembrando que o rei Saul, ele só se tornou rei porque o povo queria um rei. A gente sabe que antes dos reis, quem governava era Deus. E os profetas levavam as mensagens de Deus, que era outro contexto também. Aí o que acontece? O povo começou a querer, porque outros países tinham reis, só lá no povo de Israel que não. E Deus permitiu que Saul chegasse ao poder. Mas quando Deus esquadrinhou o coração do Saul, ele viu que o Saul não era obediente. O Saul era enganador. Talvez a gente esteja passando por uma situação dessa, com governantes enganadores, que estão se mostrando agora quem é quem. Eles estão mostrando,
Pareça mentira, a gente vai descobrindo as mentiras o tempo todo. Quando Deus viu que o Saul não agradava o seu coração, ele mandou o profeta Samuel ungir Davi. E o próprio Deus diz que o rei Davi tem um coração que agrada a Deus. Então a gente tem que refletir sobre isso. Por que que Deus tirou o rei Saul e colocou o rei Davi, ungiu o rei Davi, que era um rapazinho que estava lá cuidando das ovelhas, que Deus encontrou no coração do Davi sinceridade, amor, um coração segundo o coração de Deus. Um coração segundo o coração de Deus. É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Um coração que não seja enganador, manipulador, um coração que se coloca verdadeiramente no lugar do outro e queira fazer o bem para o outro. Que queira estender a mão para o outro. Então, meu irmão, minha irmã, os tempos são difíceis. E são tantas mentiras que a gente às vezes acaba acreditando em algumas delas. Então é preciso que a gente tenha discernimento, tenha desejo de estudar. O YouTube tem tanta informação que você pode pesquisar. Então não se deixe enganar. Não existe tratamento precoce. O que existe, igual eu falei no início, é a sua imunidade estar alta. E agora, o mais importante, se nós não temos nenhuma prevenção, nenhum remédio para prevenir, o que nós temos que fazer? Usar máscara o tempo todo. Se você for à rua, não tenha vergonha de usar máscara, não use em qualquer lugar, onde você for. Você já saiu do portão da sua casa, aliás, eu coloco a minha máscara dentro de casa e já saio. Evitar aglomeração, lavar as mãos, seja com sabão, sabonete, com álcool, mas manter a higiene das suas mãos. Colocou a mão no ônibus, colocou a mão numa maçaneta de alguma porta, no elevador, em qualquer lugar, caixa de banco, todo mundo está tocando o dedo ali, lave as suas mãos. E mantenha o distanciamento. Tem pessoas que não entendem. Quando eu encontro com meus amigos que eu amo tanto, eu falo, não posso te abraçar, ó, um coraçãozinho para você. E a pessoa vem querendo te abraçar e acaba te abraçando. Ela ainda não entendeu que nós precisamos manter o distanciamento. Sabe? E são pequenas coisas que podem nos ajudar e nos proteger e proteger o outro. Então, por que nós não vamos fazer? E se você pode ficar em casa, por que vai sair? Só saia se for algo essencialmente necessário naquele momento. Que você fala, eu não posso ficar sem isso, eu tenho que ir no mercado porque eu estou sem comida em casa, então eu tenho que comprar. As contas que você pode pagar pelo aplicativo do celular, pague. Pague até para aquele seu vizinho, se você tiver dinheiro no banco, ele te dá o dinheiro, você paga ele no seu aplicativo. Sabe, é um pelo outro nessa hora, evitar de ir em banco, em lotérica, sabe, evitar ir no mercado naquele horário que a maioria das pessoas estão ali, vai no horário que você sabe que tem poucas pessoas. Então depende de mim, depende de você. Depende do nosso discernimento, de entender as regras, falar, eu vou agir dessa forma. Ter sabedoria, meu irmão, minha irmã. Porque olha, hoje eu recebi mais de 5 mensagens de pessoas que estão internadas por causa de coronavírus, teve trombose depois que já havia passado pelo coronavírus. Pessoas que foram internadas no CTI por causa de coronavírus. Uma família inteira que está contaminada. Sabe por que isso? Porque as pessoas estão indo uma nas casas das outras. E aí família assim, sentou ali no sofá, aí tá sem máscara. Eu, por exemplo, quando vou à casa da minha mãe, que tem 93 anos, eu não tiro a máscara 1 minuto. Porque ela e minha irmã estão em casa desde março do ano passado, já vai fazer 1 ano que elas não saem de casa. Agora, eu vou levar vírus para elas, eu não sei como que tá minha roupa, meu corpo, minha mão. Então eu já chego lavando a mão no gel, de máscara, não tiro. Antes de ir para minha mãe, eu tomo aquele banho, eu vou limpinha, roupa limpa. E não vou em lugar nenhum, porque eu amo a minha mãe, que eu amo a minha irmã. Você tá me entendendo? Quem ama, cuida. Então, se a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está dizendo que é só isso que nós temos que fazer, nós vamos fazer isso. E se você não está fazendo e vendo pessoas perto de você que não estão fazendo, e você também não chama a atenção dessas pessoas, você está sendo omisso.
Quando a pessoa que passa na minha rua sem máscara, eu falo, ô fulano, por que você tá sem máscara? Ah, não, aqui na rua não tem perigo. Ah, pois é, outro dia tinha uma pessoa com coronavírus aqui na rua, sem máscara, tossindo aqui na rua. Esses vírus podem estar aí no ar. Os médicos falam que tem aerossóis, que são os vírus que ficam no ar, que não caem ao chão. A gente nem que fala, então já que é só usar na rua, vou usar na rua. Pra que você vai colocar a sua vida em risco? Meu irmão, minha irmã, eu estou falando isso pra você. Eu sei que meus vídeos têm pouco alcance, eu tenho poucas pessoas inscritas, mas eu faço esses vídeos com muito amor, sabe por quê? Porque eu amo você. E a minha expectativa é que esse vídeo chegue em mais alguém. Porque se uma pessoa, apenas uma, ouvir essas informações que eu estou falando e tomar uma atitude, tiver a vida preservada, para mim basta. Já valeu a pena saber que alguém se protegeu mais porque ouviu esse vídeo. Tá bom? Um beijo no seu coração. Desculpa aí, porque eu acho que eu me empolguei e o vídeo ficou muito grande. Mas que Deus fale ao seu coração. Que a gente continue firme na fé, buscando as respostas em Deus e não confiando em todas as pessoas. Algumas a gente confia, mas não totalmente. Porque a palavra de Deus, quando nós vimos ali, diz que a gente não deve confiar no homem totalmente, né? Que a nossa confiança deve estar no Senhor, que fez os céus, fez a terra, fez tudo que neles há. Isso tudo fez na gente, caprichou na gente, fez um corpo perfeito, tudo funcionando bem. E Ele quer que continue funcionando bem. O Senhor conhece todos nós, talvez mais do que nós mesmos nos conhecemos. Tá bom? Reflita sobre isso. Vai lá no YouTube, busque informações com médicos, com cientistas, tem um canal que fala não sei o que de ciência, só ciência, que é um médico, não é médico que atende nomes, esqueci o nome agora, que ele entende de tudo de micróbios, de vírus, bactérias, alô ciência eu acho, que vale a pena você pesquisar, se informar, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus o proteja, o guarde, livre você deste mal, livre sua parentela, seus amigos que você ama. Se cuide, que eu não quero perder ninguém que eu amo, tá bom? Um beijo no seu coração.